Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar no material que, honestamente, me deixou a pensar bastante. São excertos de um guia de numerologia para 2026, com o título O Início Sagrado. A ideia central, e o que o torna tão interessante, é que 2026 não é apenas mais um ano no calendário. A proposta é que é um portal, o verdadeiro início de um ciclo universal de 9 anos. Exatamente. E a palavra portal aqui é chave. Não é só uma metáfora poética. Segundo o manual, é um marco energético que estabelece o tom, a vibração e a direção para quase uma década inteira. A nossa conversa hoje tem como objetivo desembalar as ideias centrais deste guia. O que significa realmente um ano universal 101? Que energias e códigos ocultos se escondem nos números de 2026? E, talvez mais importante, como é que estas perspectivas podem ser usadas como ferramentas de autoconhecimento e reflexão? Isso mesmo. A missão é descodificar a proposta deste manual para a energia de 2026, tanto a nível coletivo, para todos nós, como depois de uma forma muito mais íntima e pessoal. Vamos a isso então. O guia começa com uma imagem muito poderosa. Diz que depois de um 2025, que descreve como um ano de encerramentos e purificação, 2026 chega como a primeira respiração depois de um mergulho profundo. A designação técnica que usa é Ano Universal 101. O que é que está contido nesta designação? Bem, tudo começa com a matemática mais simples. Somamos os dígitos do ano. 2 plus 0 plus 2 plus 6, o que nos dá o número 10. Na numerologia tradicional, continuaríamos a reduzir até um só dígito e 1 plus 0 dá 1. O que este guia faz, e que é o primeiro ponto interessante, é não descartar o 10. Ele analisa a energia combinada do 10 e do 1. Ou seja, não é um ou outro. São ambos a atuar em simultâneo. Precisamente. O número 1 é a energia arquetípica do início, é a centelha criadora, o pioneiro, o líder. Representa a coragem de tomar decisões, de afirmar a própria identidade e de começar algo completamente novo. É o impulso para a ação, o vamos a isto. Mas se ficássemos só por aqui, seria uma energia talvez um pouco cega, apenas de arranque. Certo, a força bruta do começo. E onde é que entra o 10 para matizar isso? O 10 traz uma dimensão de destino, de ciclo. No tarô está associado à roda da fortuna. Representa uma viragem, um ponto de inflexão. É a energia que diz que o ciclo anterior terminou de facto e que o novo está a começar, com novas regras e novas oportunidades. O 10 desbloqueia caminhos que estavam estagnados. A frase-chave no texto é muito direta e quase um aviso. Em 2026, nada fica estagnado. Isso é incrivelmente potente. Sugere que a inércia, o deixar andar, não vai ser uma opção. É um ano de movimento quase forçado pelo próprio fluxo do tempo. E para dar ainda mais força a esta ideia, o manual cruza esta informação com um detalhe astronómico sobre o primeiro dia do ano. Sim, e é uma sobreposição que o guia considera muito significativa. A 1 de janeiro de 2026, a Lua estará numa fase gibosa crescente em Gêmeos, com cerca de 91,6% de iluminação. Vamos descodificar isto. A Lua crescente é uma fase de crescimento, de acumulação de energia para manifestação. Está quase cheia, portanto a energia é muito alta. E o facto de estar em Gêmeos? Gêmeos é um signo de ar, regido por Mercúrio. É o signo da comunicação, da curiosidade, das ideias, do movimento. Portanto, segundo o guia, ter esta assinatura lunar no primeiro dia do ano reforça imensa a energia numerológica. É um duplo sinal verde para comunicar novas ideias, para pôr planos em movimento. É como se o céu no primeiro dia dissesse o mesmo que os números. Avancem. Certo, então temos esta energia de recomeço, o 101, reforçada pela astrologia. Mas o que me pareceu realmente fascinante neste guia é que ele não trata o 2026 como um número monolítico. Pelo contrário, desmonta-o peça por peça, quase como se fosse um código secreto. Como é que essa análise funciona? É exatamente isso. O manual chama-lhe a lenda mística dos 8 números de 2026, o que já mostra a abordagem. A ideia é que cada dígito, na sua posição específica, conta uma parte da história do ano. Começa pelo primeiro dígito, o 2. É chamado o guardião das relações. Isto significa que o ano abre com um foco na sensibilidade, na empatia, na cooperação e nos nossos vínculos. O que é bastante contraintuitivo.
Para um ano 1 de arreik e liderança, seria de esperar o impulso mais individualista, mais eu. Mas o guia diz que a porta de entrada para este novo ciclo são os outros, as nossas relações. Exatamente essa nuance. O novo começo não é um ato solitário. Segue-se o segundo dígito, o zero, que é descrito como o vazio sagrado ou o útero cósmico. O zero não é nada, é potencial puro. Representa um espaço de pausa, de meditação, de silêncio, onde o novo pode germinar. Pede-nos para não agirmos por impulso cego, mas para criarmos espaço interior primeiro. É uma ação que nasce do silêncio, então. Depois do zero, o 2 aparece outra vez. Tem o mesmo significado. Tem um significado que aprofunda o primeiro. Este segundo 2, o terceiro dígito, é chamado o espelho do mundo. Se o primeiro 2 nos focou nas relações, este diz-nos como olhar para elas. Sugere que em 2026 os nossos vínculos vão funcionar como um espelho direto e implacável do que precisa de ser curado dentro de nós. Aquilo que nos irrita, aquilo que admiramos, tudo isso, segundo o guia, são reflexos de partes nossas que precisam de atenção. É uma chamada à responsabilidade pessoal através das relações. E a sequência termina com o 6. Sim, o 6 é o guardião do amor. É o número da harmonia, da família, da comunidade, das escolhas feitas com o coração. É aqui que toda a energia interior aterra. Depois de sentir, 2, de fazer uma pausa, 0, e de se ver ao espelho, 2, o 6 pede-nos para tomar decisões concretas na nossa vida, na saúde, na família, nas relações com base no amor e na responsabilidade. Então, se os números sozinhos já contam uma história tão rica, imagino que as combinações entre eles criem camadas de significado ainda mais complexas. O guia explora isso. O que acontece quando juntamos o 2 e o 0, por exemplo? Explora e chama-lhes os portais maiores. É fascinante como os números se agrupam. Os dois primeiros, 2 e 0, formam o número 20. O guia associa-o diretamente ao arcano do tarô, o julgamento. É o portal do chamado da alma. A energia do 20 traz revelações, verdades que emergem à superfície, um despertar para a nossa missão de vida. A frase do manual para este portal é de arrepiar. Já não podes adiar o que vieste viver. É um despertar quase forçado, como se um despertador interno tocasse e já não desse para carregar no botão de snooze. De certa forma, sim. E a seguir temos os dois últimos dígitos, 2 e 6. O manual analisa-os de duas formas, como 26 e como a sua soma, que é o 8. Este é o portal 268, o mestre do equilíbrio, associado ao arcano a justiça. Se o 2 fala de relações e o 6 de amor e família, o 8 vem para ajustar as pontas. É um portal que força o reequilíbrio em contratos, finanças, dinâmicas de poder, em todas as áreas onde haja um desequilíbrio. Entendo. É onde as escolhas do coração, do número 6, são postas à prova pela balança da justiça, da realidade material, do número 8. Espera um momento. Ao olharmos para a composição do ano, 2026, vejo uma combinação já sei. No texto havia uma menção a um número mestre. Exatamente. Bem visto. É o número mestre oculto 22, o construtor do mundo. O manual destaca-o como a energia de fundo do ano. O 22 é um número de grande poder de manifestação, que nos convida a construir algo duradouro, com impacto no coletivo, um legado. O guia resume toda esta sequência numa mensagem sagrada, que funciona quase como um roteiro. Sim, eu anotei essa parte porque achei brilhante. Era algo como: levanta-te, que é a energia do 1, sente o primeiro 2, respira o 0, reflete o segundo 2, escolhe com o coração o 6, ouve o chamado, o portal 20, ajusta o portal 8 e, finalmente, realiza a tua obra, o número mestre 22. É uma sequência de ações muito clara. Exatamente. Transforma a análise numerológica numa espécie de guia de instruções para a alma. Ok, esta é a meteorologia cósmica do ano, a energia que estará no ar para todos. Mas a grande questão é sempre: como é que isto se traduz para a minha vida? O guia oferece essa bússola pessoal. Oferece. E é aqui que a informação se torna profundamente prática e personalizada. A proposta é que cada pessoa calcule o seu ano pessoal para 2026. E o método que o guia utiliza é um sistema de base 22, que corresponde aos 22 arcanos maiores do tarô.
E por que é que isso é importante? Porque não usar o método mais comum de reduzir tudo a um só dígito de 1 a 9? Essa é uma excelente pergunta. O manual defende que o sistema de base 22 é muito mais rico em nuances. Reduzir um 18 a 9 ou um 22 a 4 pode fazer com que se perca a complexidade do arquétipo. Manter os números até 22 permite um mapa muito mais detalhado da jornada pessoal, usando a linguagem simbólica dos arcanos maiores, que é incrivelmente profunda. Faz todo o sentido. Preserva a complexidade. Então como é que se faz esse cálculo? A fórmula é surpreendentemente simples. Soma-se o dia de nascimento, o mês de nascimento e o ano universal. Para 2026, o ano universal é 1, como já vimos. A regra de ouro é: se o resultado da soma for um número entre 1 e 22, esse é o seu ano pessoal. Fica como está. Só se o resultado ultrapassar 22 é que se somam os seus dígitos para o reduzir. Ok, o exemplo do guia para um resultado direto foi para alguém que nasceu a 14 de março, certo? Exato. Nesse caso, o cálculo é 14 mais 3 mais 1. O total é 18. Como 18 está dentro da escala, o ano pessoal dessa pessoa em 2026 é 18. Isto corresponde ao arcano a Lua. O manual sugere que será um ano muito emocional, de grande intuição, de contacto com o inconsciente. Uma jornada interior. É um foco muito claro. Mas e se o resultado for maior que 22? Como seria para alguém nascido, por exemplo, a 21 de março? Perfeito. Nesse caso seria 21 mais 3 mais 1, o que dá um total de 25. Como 25 é maior que 22, aqui sim aplicamos a redução. Somamos os dígitos. 2 mais 5 igual a 7. O ano pessoal para esta pessoa seria 7, correspondente ao arcano o carro. A energia é completamente diferente. O carro indica um ano de grande avanço, de conquista da autonomia, de tomar as rédeas da própria vida e avançar com determinação. É um ano de ação no mundo exterior. A diferença é abismal. Um é um mergulho para dentro, o outro é uma corrida para a frente. Isto realmente transforma a informação de algo geral numa ferramenta de foco muito específica. E o guia vai ainda mais fundo, falando de uma personalidade profunda. O que é isso? Sim, essa é uma camada ainda mais estrutural. Se o ano pessoal é como o software do ano, a personalidade profunda é o nosso sistema operativo. É descrita como o arquétipo nuclear de cada pessoa, calculado a partir da data de nascimento completa. Segundo o manual, este arquétipo define a nossa ferida emocional base e o nosso talento nato. O convite é para explorar essa camada, para se perceber como é que as energias de 2026 vão interagir com a nossa essência. O que para mim realmente distingue este guia é que ele não se contenta em apresentar a teoria. Ele transforma tudo isto numa prática. Propõe um exercício terapêutico para cada mês do ano. É um convite à ação constante. Sem dúvida. É isso que o torna um manual de trabalho e não apenas um livro de consulta. As ferramentas são de introspeção, mas muito concretas, transformam os conceitos abstratos em experiência vivida. Pode dar-nos alguns exemplos desses exercícios para sentirmos como funcionam? Claro. Por exemplo, janeiro está ligado ao arcano 11, a força. O tema é a coragem emocional. O exercício é simples, mas poderoso. Respirar fundo e escrever 11 frases que comecem por eu escolho. Eu escolho focar-me na minha saúde. Eu escolho pôr limites. O objetivo é assumir a direção do ano com intenção. É uma forma de tomar o volante desde o primeiro dia. Gosto disso. E para outro mês? Vamos a março. Ligado ao arcano 13, a morte, com o tema da libertação. O exercício consiste em listar 13 coisas para deixar ir. Podem ser hábitos, crenças, relações. Depois de escrever a lista, o convite é para rasgar ou queimar simbolicamente. É um ritual de fecho e desapego. Que interessante. Enquadrá-lo como um ritual de libertação muda completamente a perspectiva. Transforma o que poderia ser visto como medo ou perda em poder e escolha pessoal. Precisamente. E um último exemplo que acho muito forte é o de outubro, ligado ao arcano 20, o julgamento. O tema é o chamado interior. A proposta é um exercício de escrita automática. Ajustar um alarme para 5 minutos e escrever sem parar, sem filtros, em resposta à pergunta: o que a minha alma está a pedir agora?
O objetivo é contornar o cérebro racional e deixar que uma verdade mais profunda emerja. Isto transforma de facto o que poderia ser um simples manual de numerologia num verdadeiro diário de bordo para a viagem de um ano. Não é algo para se ler uma vez em janeiro e arrumar, mas um companheiro de reflexão. É precisamente essa a intenção que o texto transmite: ser uma bússola viva. Então, para sintetizar a nossa conversa, o manual que analisamos apresenta 2026 não como um ano qualquer, mas como um ano-chave, o início de um grande ciclo de 9 anos, regido pela energia 101, que fala de renascimento e de uma viragem de destino. Mas, e este é o ponto crucial, essa energia de arranque não é cega. É matizada pelos seus números internos, que nos pedem para agir a partir da sensibilidade, da pausa e de escolhas feitas com o coração. Exatamente. E, fundamentalmente, não nos deixa apenas com a teoria. Oferece ferramentas muito claras para que cada pessoa possa navegar estas energias de forma consciente, através do cálculo do seu ano pessoal e de práticas mensais. A mensagem central não é de previsão, é de navegação. Como o próprio texto diz, é um convite para escolher a vida com consciência. Deixa-nos com uma última reflexão que me ficou a ecoar da leitura. O manual destaca aquele número mestre oculto de 2026, do 22, o Construtor, que fala em realizar a obra que só tu podes oferecer ao mundo. Se este novo ciclo de 9 anos é realmente sobre construir algo significativo, que vai para além dos nossos recomeços pessoais, fica a pergunta para quem nos ouve: qual poderia ser a primeira pedra dessa construção? O que é que, neste preciso momento, mesmo antes de 2026 começar, já pede para ser iniciado?